temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Minha gente, é o seguinte, eu vou iniciar essa conversa que eu tenho plena certeza de que será, no mínimo, muito agradável, porque trata-se de um convidado muito especial, uma pessoa vencedora, um empreendedor que nos dá um exemplo no dia a dia de que empreender é realmente acreditar em si mesmo. E quem está aqui o chefe Dedé Parente sem dúvida alguma, para mim, né, o modelo de que empreender, você acredita em si mesmo e tudo vem por gravidade em termos do sucesso. Mas eu quero abrir essa minha conversa com o chefe Dedé fazendo uma manifestação pessoal, pública, sobre algo que aconteceu hoje de manhã comigo, que me deixou, e com muita gente no mundo inteiro, muito triste. Mas a minha tristeza ela é superada pela alegria da celebração da vida dessa pessoa que nos deixou hoje, Tony Bennett, o grande cantor. Tony Bennett, cantor de jazz, eu tenho paixão por jazz. Eu sou viciado em jazz, incurável, não tem rehab para mim em jazz não, porque eu já sou totalmente tomado, entenderam? Eu sou dominado pelo jazz, por essa paixão. Mas eu quero dizer o seguinte sobre o Tony Bennett. O Tony Bennett, ele nasceu na cidade de Nova York, numa família de imigrantes humilde. O nome dele de batismo era Antonio Benedetto, que é uma família italiana, e os americanos, ele nasceu em Nova York, os pais italianos mudaram o nome dele, então o nome artístico para Tony Bennett. Mas ele nasceu humilde, na simplicidade, e ele, em um determinado momento da vida, ele se aproveitou do dom que Deus lhe deu, o dom de cantar. E ele desenvolveu esse dom, transformou numa expertise, e o resultado foi encantar pessoas no mundo inteiro, milhões de pessoas, através das suas apresentações. Quer dizer, ele fez a diferença através do desenvolvimento de um dom que Deus lhe deu. E Deus dá um dom a cada um de nós, todos nós temos um dom. Então eu sei que o Tony Bennett, só por ter passado por aqui e feito a diferença, isso aí já é um motivo suficiente para nós celebrarmos a vida dele o quanto for possível. E falando em dom, tá aqui, eu estou com uma pessoa, entenderam? Que como o Tony Bennett recebeu um dom de Deus, um dom de criar um negócio. E da mesma forma, o Dedé, ele vem da simplicidade, ele vem de uma família simples e começou um negócio bem pequenininho, como uma ervilha, ele começou o negócio dele. E hoje quem visita essas lojas do chefe Dedé por aí, diz, puxa vida, olha só, que legal, que bacana, o cara tá rico, o cara... mas o que tem que ser considerado mesmo é a luta, foram os grandes combates que ele teve que vencer para chegar até aqui e hoje ostentar com sucesso o seu negócio. Então é essa pessoa que vai conversar com a gente agora, que vem, na verdade, não só falar do seu negócio, mas dar uma lição para muitos empreendedores, de mostrar o caminho aí, de como a gente pode, tendo o dom que ele tem, porque muita gente tem, pode desenvolver, conseguir fazer o que o chefe Dedé faz. Chefe Dedé, seja bem-vindo, que legal lhe receber como um exemplo de sucesso, como um exemplo de um grande empreendedor na cidade de Manaus. Obrigado, Beto. Fico até constrangido de tantas palavras bonitas aí, né? Tenho dúvida se eu mereço tudo isso aí. Mas esse ano, assim, eu costumo dizer, Humberto, que eu tenho 55 anos de idade hoje, né? Se eu parasse de trabalhar hoje, né? Não quero mais trabalhar, eu vou só me dedicar a uma coisa, agradecer a Deus por tudo que Ele fez para mim ao longo desses 55 anos. E se eu vivesse mais 55 anos, que é pouco improvável isso, mas aquele cara lá de cima que manda, e se eu me dedicar só a agradecer a Deus, minuto a minuto, por tudo que Ele me agradeceu, por tudo que Ele me deu, obrigado Senhor por tudo que me deste, fatalmente eu ainda morreria com uma dívida gigantesca com Deus. Então assim, sou muito grato a Deus, porque a minha vida realmente é palco de grandes batalhas, e eu acho que a batalha nos amadurece e nos cresce, né?
Eu costumo dizer que tudo que acontece, algumas pessoas julgam que deu errado na tua vida, eu considero que tudo que deu errado na minha vida, eu sempre colhi alguma coisa que de alguma forma me fortalece como ser humano, né, como cidadão e como empresário, né? E isso vai me deixando mais forte não no sentido da arrogância, mais forte como ser humano, como entender melhor as pessoas, como se colocar no lugar do outro, né? Tem um pouco que, graças a Deus, agora no dia 4 de outubro, pouco mais de 2 meses, a minha empresa vai fazer 32 anos com a história com a gastronomia no Amazonas. Então, assim, quando você pensa 32 anos é uma vida, né? Uma estrada, né? E eu olho para tudo que eu já passei, por tudo que e tudo que acontece na minha vida, é muito agradecer a Deus, né? Dedé, agora você ratifica, você confirma o que eu acabei de dizer, que você começou com uma ervilha bem pequenininho, bem lá no comecinho, você começou do zero, como a gente usa numa expressão popular. Foi assim, Dedé? E a minha vida, assim, Humberto, quando eu fui criado pela minha mãe até os 9 anos, né? Eu tive a infelicidade ou a felicidade de ela falecer, então eu fiquei órfão com 9 anos de idade. E aí fui criado por uma tia minha, irmã da minha mãe, que também foi uma pessoa altamente importante na minha vida, que me ajudou a ter caráter, me acolheu, né? A Liette Salles, a famosa Lili. E quando a minha mãe morreu, até minha mãe morrer, minha mãe era professora de matemática, muito bem renomada em Manaus, então assim, nós tínhamos tudo que uma família de classe média pode ter, vivíamos bem. E minha mãe morreu, a minha mãe que nos deu a mão, né? Acolheu. Ela não tinha estrutura, então eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E graças a Deus eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, vendendo ali no Parque 10. O que tu vendias? A minha mãe de criação era uma cozinheira, aquelas pessoas que diziam no passado, né? Cozinheira de mão cheia. Sim. Então eu vendia bolo de macaxeira, risoles, bolo podre, empada, né? Ia para o colégio, vendia à tarde, vendia de manhã. E com pouco mais de 12 anos eu entrei na Bemol. Fui boy 4 anos, trabalhei na Bemol 14 anos, então tudo isso me fez... Tu foi boy da Bemol? Fui boy da Bemol e graças a Deus eu fui boy de uma empresa que é um marco na nossa cidade, sim, né? Sem dúvida. Os benchmalls, eu costumo dizer, eles andam sempre na frente de muita, né? Manaus precisava ter vários benchmalls aí, que acho que a nossa região seria muito mais desenvolvida. Então, assim, todos esses altos e baixos da minha vida, eu sempre peguei alguma coisa, não, isso vai me fazer mais forte, como eu falei ainda há pouco, como ser humano, né? A própria Covid, né? A Covid, para o grupo Dedé, ela deixou um rastro, 2 rastros, né? Aquele rastro que todo mundo sentiu, o devastador, das percas das pessoas, sim, dos prejuízos, né? Das angústias, do sofrimento, mas ela nos deixou também um aprendizado profissional gigantesco, né? Eu tenho certeza que nós saímos mais profissionalizados, mais profissional, eu concordo. Depois da Covid do que nós entramos. E olha que nós entramos muito bem estruturado na Covid, vamos falar assim. E sobre os valores na vida também, teve muita gente que despertou para os verdadeiros valores. E as pessoas não percebem isso aí, né? Que tiveram chance de pensar, de coisar. Então, se tudo que acontece de errado, alguma coisa assim, não, pera lá, mas por que deu errado? Sim. E às vezes parte das vezes, ou muitas vezes, a grande parte, o erro foi causado pela gente, né? Então, assim, eu sou feliz por essas coisas. E aí, assim, Alberto, não vou mudar. Eu acho que, assim, não deixar de entender o próximo, não respeitar um funcionário meu, não pedir licença, dar um bom dia, uma boa tarde, um abraço numa pessoa, eu não vou mudar, porque senão a minha vida não faz sentido, você entende? Sim? Engraçado, a maioria entra aqui, adentra aqui, aperta na minha mão, me cumprimenta. Você adentrou e me deu um abraço. Você chegou e veio me abraçar e tudo mais. Isso é parte do comportamento do verdadeiro Dedé. Tu és assim, então, Dedé? As pessoas que convivem comigo sabem. Eu não sei cumprimentar as pessoas sem desejar para as pessoas, seja quem for, paz e bem. Paz. Sim. E você bem. Já me desejou isso hoje, você já escreveu isso para mim hoje. Como é que eu posso viver em paz e bem se eu não te desejar? Sim, claro. Então eu acho que assim, e claro, eu tenho muitos erros aí, eu tenho muita coisa para melhorar, mas eu acho que isso vai nos dando uma leveza na vida,
sabia? Você entender o outro, de você olhar o sacrifício do outro, você olhar a ineficiência do outro. Porque as pessoas não são iguais, né? Você tem o dom da comunicação, você tem o dom de cantar, eu não tenho. Mas eu tenho outros dons. Sim, claro, né? Claro. Então, tipo assim, esse grau de respeito que eu Todos acho que... nós temos um dom, né? Pelo menos um, né, Dedé? Sim. Então, esse grau de respeito e de entendimento que eu acho que falta mais pra gente, sabe? Um ser humano, de modo geral. Dedé, me diz uma coisa. Eu abri a nossa conversa de hoje, e a intenção da nossa conversa de hoje, de que eu te convidei, é justamente isso. Você comunicar para as pessoas o entusiasmo, mostrar o caminho para as pessoas de como elas podem, de repente, receber uma luz de você. Que você é uma luz permanentemente acesa, passar um pouco dessa luz para as pessoas. Me diz uma coisa, eu mencionei o Tony Bennett. O Tony Bennett, através do seu canto, ele encantou pessoas no mundo inteiro, né? Quer dizer, foi a diferença, emocionou as pessoas. Agora, sabe o que eu estava pensando também? Você usou uma expressão conversando comigo que eu achei interessante, que o teu trabalho, né, nas tuas lojas, né, nas cachaçarias do Dedé, no Terra e Mar e tudo mais, é encantar pela boca, né? Você usou essa expressão, quer dizer, o Tony Bennett encantou pela boca todo o povo por aí, e tu, através da tua gastronomia, através das delícias que você oferece a toda a cachaça do Dedé, todo mundo fala bem dessa cachaça, quer dizer, essa é realmente o teu grande pulo do gato, que é encantar as pessoas pela boca? Assim, a gente trabalha dia por dia, claro que no meio disso tudo você infelizmente acaba frustrando, porque nem tudo sai do jeito que a gente planejou, né? Mas assim, a nossa alma, o nosso propósito é encantar, né, e superar a expectativa dos clientes. Pela boca, pelo ambiente, pelo atendimento, né? E aí, claro, você depende de pessoas, né? E pessoas também que são pessoas como a gente, né? Infalíveis. Que um dia não amanhece bem como eu às vezes não amanheço, como você não amanhece. Sim, sim. Né? Que às vezes não tem uma palavra amiga para... Meu amigo, o que você está sentindo? Vem aqui. Né? E aí, às vezes, mais assim, o nosso propósito é encantar as pessoas, né? De uma boa comida, de uma boa refeição. Eu costumo dizer, algumas pessoas até me compreendem mal nesse verbo esse ditado que eu falo, que apesar de a gente não trabalhar com a indústria do sexo, a gente vem de prazer, de uma boa comida, de um bom ambiente. Você está usando aí um duplo sentido, né, do verbo, entendi. De um bom ambiente. Um dos maiores respeitos que eu tenho, uma das maiores responsabilidades que eu tenho, Humberto, sabe qual é o público que eu tenho? Não é por você não, quando você está na minha loja. Eu, claro, tenho respeito e tal. Mas quando você leva um garotinho com você. Você foi para uma casa minha porque você teve o domínio, você tem o seu domínio. Você se domina, mas a criança não. A criança, ela foi levada. Você levou a criança. E aí ela, tipo assim, ela tá ali, ela pode até gostar do ambiente, amar o ambiente, mas indiretamente ela não escolheu. Então, olha a responsabilidade que isso nos causa, né? Sim. Com a segurança alimentar, com a satisfação da criança, com o prazer, com o encantamento dela, com a memória dela afetiva, que um dia ela vai lembrar daquele momento. Sim, sim. Então, assim, tudo isso assim, nos dá muita responsabilidade. E eu só consigo compartilhar essa responsabilidade se eu tiver esse mesmo cuidado com quem? Porque antes de você eu tenho um cara lá dentro que eu tenho que cuidar muito bem dele, sim, que é o meu colaborador, porque sem ele eu não consigo. Que tem a família, que tem a família atrás dele, né? Então, tipo assim, eu tenho que garantir que o cara esteja bem alimentado, que o cara seja bem respeitado, que a pessoa seja bem entendida. E que o ambiente de trabalho seja bom para ele também, não é? Você entende? Isso é importante. Não estou aqui para criticar ninguém, mas as pessoas assim, quando eu vejo algumas pessoas, não, eu pago vale transporte, eu dou comida e pago em dias. Não fez mais nada por obrigação. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim, claro. Entendeu? Claro. Tem uma coisa muito melhor. Isso todo mundo tem que fazer, tem que fazer. Tem uma coisa muito maior do que é o respeito, é o entendimento, é um abraço às vezes, é parar para ouvir. Sim, é verdade. Entende? Então assim, a gente tem... se não tiver essa natureza dentro do nosso grupo, não vai ser mais o grupo Dedé. Se perdeu. E se perdeu, eu digo assim, acabou. Dedé, me diz uma coisa. Tu começaste no meio da rua, numa calçada, né? Uma barraca. Numa barraca. Começaste numa barraca. Aí da barraca
Me corrige, tá? Isso aqui é o que eu sei a respeito do teu negócio. Aí tu saíste daquela barraquinha lá no meio da calçada, tá? E foi pro primeiro ponto lá no Parque 10. Foi lá? A barraca era dentro daquele terreno do Parque 10. Ah, ok. Então tu não saiu era ali mesmo, Era naquela bem na mediações ali. Não, era bem na esquina Bem mesmo. na esquina. Bem na esquina, hoje ali Onde aquela loja do Parque a 10 loja, hoje. bem na esquina ali, era a barraca. Aí eu comprei aquele terreno Para fazer um restaurante. para fazer um projeto, para fazer a pastelaria. E nós fizemos a Uma pastelaria. pastelaria, porque tu começou com Esquina pastel, do não pastel. foi? Esquina pastel. Esquina do pastel. A esquina do pastel. É. Aí de lá, qual foi o próximo passo, Dedé? De lá, porque quando nós inauguramos a esquina do pastel, e graças a Deus a gente tinha um movimento muito bom, nosso pastel sempre foi bom, modesta Tu parte. continuas vendendo esse pastel, Continuo. né? Tá lá. A mesma massa, Mesma mesmo recheio, receita, tudo. E aí eu conheci bem na frente ali da loja, inaugurou um consultório médico na época da barraca. De um cara mineiro, Ali no Parque 10. no Parque 10, um cara chamado Paulo Luiz Teixeira, um mineiro recém-formado em odontologia, montou o consultório lá. E aí eu fiz uma amizade com esse cara. 2,7 metros de altura, e eu defino uma coisa, Alberto. Você tem um amor e tantos outros que você não revela. E você tem uma amizade e tantas outras, mas você tem uma amizade que não. Esse cara, Esse é meu amigo. esse é meu amigo. Não é o amigo do dinheiro, não é o amigo, sim. é o amigo, aquele sentimento, né? Porque irmão Deus te deu, mas o amigo, a vida te dá a opção de o escolher. que a gente chama de alma gêmea. Né? E eu durante 4 anos tive uma convivência com esse cara fantástico, um aprendizado, que o cara tinha uma cabeça. Foi quando eu comecei a aprender a beber cachaça boa, que até então só conhecia cachaça. Ele era mineiro. Mineiro, ele ia pra lá, trazia. Tá explicado. E esse cara com 28 anos pegou um câncer no cérebro. Oh, Deus. Levaram ele daqui, na época Minas era o maior centro neurológico. Sim. Eu fui visitá-lo 2 ou 3 vezes naquela época lá. E chegou a falecer. E eu conheci a família dele, conheci Minas também. E com isso, quando eu inaugurei a esquina do pastel, eu comecei a trazer uma cachaça e outra. E comecei a dar, porque eu trabalhava. Começaste a importar cachaças mineiras. Trazia pelo correio naquela época, aí dava para um cliente, dava para outro, porque eu trabalhava na cozinha, mas ajudava no salão. E a coisa foi pegando forma, corpo, né? E aquilo foi pegando corpo, e aí quando eu percebi, eu estava na frente da cachaçaria, de sexta-feira a gente abria 60 mesas no meio da rua. Do nada. Né? As coisas Porque foram não pegando tinha volume. espaço lá dentro para colocar 60 mesas. As pessoas chegavam, queriam, aquilo foi fomentando. Algumas pessoas conheciam lá o ponto como esquina do pastel e outras cachaçaria do Dedé. A cachaçaria do Dedé. Quem falou, quem deu esse nome, cachaçaria, eu não sei. Dedé sou eu. Mas foram os teus clientes que É, deram e aí nome ao teu empreendimento. Algumas pessoas conheciam. Estou aqui na cachaçaria, estou aqui na esquina do pastel. E durante uns 4, 5 anos eu trabalhei daquele jeito. E aquilo começou a me incomodar. Porque sexta-feira, você imagina, sexta-feira aquele monte de mesa na rua, o trânsito, cada buzina do carro, aquilo ali me dava uma responsabilidade. Eu ficava, aí eu olhava para as pessoas que estavam ali nas mesas, né? Na época ainda do cigarro, né? Sim, Você podia fumar em pública, Sim. os caras fumando, tomando uma cachaça, uma cerveja, um tira-gosto, um pastel, bate-papo, feliz da vida. Mas eu olhava as pessoas que passavam no carro. Eu digo, pô, se fosse eu que estivesse ali, eu estaria, sem essa palavra, Claro. chateado e muito, né? É. Eu digo, não, eu tenho que resolver essa história. E aí, do lado da esquina, eu tinha 2 pontos alugados. Aí eu desaluguei os pontos e fiz uma reforma para tirar as mesas de cima da rua. E quebrei a cara, porque eu fiz a reforma, a ampliação, contratei uma arquiteta, contratei uma empresa de marketing para fazer o estudo de marca, porque estava muito confuso. Eu cheguei a usar 2 logos, Esquina do Pastel e Cachaçaria do Dedé. Né? E aí a empresa achou melhor seguir com a Cachaçaria do Dedé, fez a identidade visual da marca, aquela coisa toda. E aí nós, na inauguração, em 2004, né, vai fazer 20 anos para o ano, nós botamos a Esquina do Pastel para dormir e estampamos, começamos a trabalhar a marca Cachaçaria. E aí fizemos a inauguração do ponte, aí falei para minha esposa, a gente não põe mais mesa no meio da rua.
Agora já aumentamos aqui e tá bom. Quebrei a cara, porque a pressão foi tão grande que eu comecei a colocar 1, 2 mesas, daqui a pouco eu voltei com as mesas tudinho de novo. Peraí, o povo queria ser atendido na rua. Não, porque não dava dentro. Eu tinha umas 30 mesas dentro. Aumentou o número de pessoas? Aumentou, né? Manaus já 20 anos. A demanda cresceu. Hoje em dia, graças a Deus, a gastronomia no Amazonas cresceu muito, sim, né? Sim. Graças a Deus, uma das coisas que eu acho que eu tenho certeza que eu fui uma das pessoas que ajudou a puxar isso aí. Eu fico feliz pelo polo gastronômico que Manaus é hoje. Né? Manaus hoje é um polo gastronômico. Sem dúvida. E continua crescendo. E continua crescendo. Você vê e assim grandes, assim bons empreendimentos, sim, né? De muito bom gosto. E aí aquele negócio ficou. E nessa época eu morava em cima da cachaçaria, né? E eu falei para minha mulher, só tem um jeito, a gente derrubar a casa e fazer um salão, né? E aí fiz outro projeto, fiz aquele salão lá em cima, né? E eu digo assim, tu moravas lá em cima. E aí fui morar em outro lugar. E fiz aquele salão, né? E funcionou por anos e anos lá, lotado aquele negócio todo. E essa história lá do Parque 10, né? E depois eu percebi que a marca, ela tinha aderência em Manaus, foi quando eu chamei o Rogério, né? Para ser meu sócio e para a gente abrir a segunda casa, que eu tinha certeza que eu não conseguia bater o escanteio e correr para cabecear. Não. Né? Porque as pessoas hoje têm uma impressão assim, acabou aquela coisa assim que o Humberto era jornalista. Aí de uma hora para outra ele inventou eu vou ser agora pasteleiro. Aí vai montar uma barraca de pastel. Antigamente, muito antigamente, eu costumo dizer, o que eu fazia na barraca não era errado, era o que eu tinha. Sim, você concorda? Sim. Eram as ferramentas. Mas se eu trago aquilo ali hoje para a nossa realidade, hoje no mundo da gastronomia aquilo não se sustenta. Sim. Porque a gastronomia ela avançou muito como a informática, plenamente, né? Concordo. Então, tipo assim, as pessoas, que é uma das coisas que eu digo, quer entrar na gastronomia ou quer entrar em qualquer lugar. Em qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter um conhecimento, pelo menos daquilo ali. Sim. Acabou aquele negócio de você ser jornalista, um advogado, você virar cozinheiro. É verdade. Assim, pelo achismo. Tipo assim, todo mundo pode fazer. Porque o nível de exigência hoje, tanto dos órgãos quanto antes dos órgãos, vamos tirar o órgão. Sim. O público hoje, pô. Tá aí a tia internet para te te levar lá para cima, para te desenvolver o seu conhecimento gastronômico também e, consequentemente, a sua exigência de demanda. Quer dizer, o cara sabe o que está pedindo. Acabou aquele negócio de algumas pessoas vender filé por gato. Sim. Por lebre. Tem toda a razão. Mas que legal que a população chegou nesse nível. Sim. Porque isso dá transparência e isso deixa todos nós iguais. E aí, assim, tipo assim, sobrevive as pessoas têm mais respeito com a saúde pública, com o cliente. Sim. E outra coisa que é interessante, que me permite acrescentar ao que você está falando. Hoje existe uma consciência muito maior para os empregados, os funcionários, de que quem paga o salário não é o Dedé que paga o salário, claro. Quem paga o salário é o cliente que vai lá e compra, porque se o cliente não existir, não for lá e consumir, o Dedé vai despedir, porque o Dedé não tem dinheiro para pagar o salário das pessoas. Então, hoje em dia, eu acho que os atendentes, com essa consciência, passaram a atender melhor, não é? Para atrair o cliente, para manter o cliente. Mas ainda precisa fazer muito, né, Dedé? Muito, assim. A gente não está atrás de muitos estados, tá? Isso que eu acho que é legal. Nós estamos na frente de muitos estados aí, né? É mesmo, né? Principalmente no norte, né? Disparado Manaus, né? Agora, claro, a gente precisa... Está falando de atendimento. Atendimento, de nível de profissional da gastronomia, de estudante, isso nós crescemos muito. Mas, claro, a gente precisa crescer muito ainda, muito mesmo, né? Mas quando você vê o que era mão de obra há 20 anos atrás, o que é hoje, Humberto, nós demos um salto. Sim. Né? E hoje, tem vários estudos aí. Na gastronomia, Humberto, não existe desemprego. Não existe desemprego. Que declaração bombástica, que coisa. Vai ter um cozinheiro. Na gastronomia hoje não existe desemprego. Não tem. E se abrir vaga é ocupada? É ocupada. Os que estão desempregados. Que são preparados. Pessoas preparadas. As pessoas que estão hoje desempregadas são as pessoas que, infelizmente, não cuidam do seu caráter. Sim.
não cuidam da sua evolução profissional. Me diz uma coisa, Dedé, então tu concordas que as pessoas são empregadas pelo currículo e despedidas pelo comportamento? Sim, claro. E isso aí é verdade, né? É verdade. O cara lá no currículo, ele é o tal, aí o comportamento dele, ele perde o emprego. E hoje, com esse monte de informação que a gente tem, né? Todo mundo sabe quem é o Humberto, todo mundo sabe quem é o Dedé, todo mundo sabe que é o fulano, que é o Beltrano, todo mundo sabe. As informações estão muito fáceis hoje. Corre rápido, né? Tem um tio Google aí para te, para te deixar lá em cima e deixar lá embaixo. Então, assim, isso é muito legal, porque você imagina, se você ter a certeza que você não vai desempregar, não vai estar desempregado, você tem a chance de trabalhar onde você quiser. Agora, claro, você tem que se preparar. Dedé, me diz uma coisa. Maravilha. Dedé, você tem uma loja numa zona shopping, no Manauara Shopping, você tem outra loja lá no Shopping Rio Negro, e isso tudo faz parte dessa evolução. O que mais falta? O que sonho tu tens? Tu tens o Terry Mar, que é um restaurante de peso, de classe. Me diz o que falta tu abrires? Que outro negócio que tu tem sonho em abrir? Eu tenho sonho de ter uma peixaria. Uma peixaria? Uma peixaria, porque eu adoro o jaraqui frito com baião. Os peixes da Amazônia. Eu adoro o tambaqui, eu adoro buraco, mas eu acho que tem muita coisa aí pra gente explorar na nossa Amazônia. E tu vai abrir essa peixaria? Eu estou procurando, a gente está procurando um ponto, né? Um lugar que tem. Está determinado e se tu achares o ponto, tu vai abrir a tua peixaria. Nós estamos inclusive com um corretor atrás desse ponto, porque também legal. Não é fácil o ponto, né? Porque hoje você. Agora, coisa legalizada, né? Claro. E assim, eu tenho um sonho de ter isso aí, sabe? Eu acho que. E tu vai concretizar esse sonho? Se Deus quiser. Não tenho dúvida. Deus vai me dar essa. Eu também não tenho dúvida. Essa alegria. Te ouvindo aqui, olhando pra tua cara. E é o seguinte. Agora me diz uma coisa. O que vai acontecer lá no Terra e Mar, dia 29 de julho, no sábado que vem, e que tem uma história interessante sobre os velhinhos. Então, eu achei legal tu falar, rapaz, eu nunca fiz nada para os velhinhos. Eu vou fazer algumas coisas. Olha só o que ele me falou. Eu vou fazer alguma coisa para o velhinho aí, pum! Eu lembrei do Humberto. Vai. Conta essa história aí, Dedé. O que vai acontecer lá? Até o dia 2 de agosto, eu vou ser avô. A minha filha mais velha, és avô eu não ainda. sou avô. A minha filha está grávida do meu primeiro neto, parabéns, João Vinícius. Parabéns. E bem-vindo ao clube mais seleto do mundo, o clube dos avós. E aí eu, conversando com o Sidney, que é meu sócio, Sidney, a gente vê aí, a gente se preocupa com o Dia das Mães, né? O Dia das Mães é um dia, rapaz, que você passa o mês todinho se programando. Sim. E aquele movimento, aquela pressão, aquela coisa. Você se preocupado em não frustrar as mães, os filhos. É verdade. Aí depois do Dia das Mães vinha o Dia dos Namorados, né? O Dia dos Namorados. E as pessoas querem cantar e aquele negócio todo, aquele serviço. Aí vem o Dia dos Pais, e os Dias dos Avós, cara? Dos avós. Né? Mãe, pai. Dia 29 é o Dia dos Avós? Dia dos Avós. É o Dia dos Avós? Dia dos Avós. Olha só. Eu disse, não vamos fazer um evento para os avós, pô. E aí foi quando eu pensei em você, um jazz, uma coisa assim. Isso é muito legal. Que bacana. Não posso dizer que é o primeiro, mas eu ainda não tinha visto ainda nenhum. Não, eu também nunca vi. Um restaurante se preocupar em fazer. No Dia dos Avós vai ter uma banda de jazz, um grande evento para os avós. Se preocupamos eu com o chefe Lucas, que é o chefe lá da casa, e a gente fazer um cardápio que seja agradável, né? Isso porque especial, claro, para encantar as pessoas pela boca, né? Claro. Pelo ouvido vão ser encantados, tem que ser encantado pela boca, pelo ambiente, que eu tenho certeza, pelo atendimento. Então, assim, tenho certeza que vai ser uma super noite. Então, sábado, dia 29, lá no Terra e Mar, vai ter a noite de homenagem aos avós, a partir das 19 horas, com uma banda de jazz maravilhosa. Uma banda que eu conheço muito bem, eu conheço essa banda. E está todo mundo convidado? E sabe o que é legal? O que assim, um evento assim que, quando você lança um evento desse aí, que nunca teve em Manaus ou não é comum ter, dá um receio. Será que vai ter adesão ou não vai? Sim, claro. E aí nós colocamos o primeiro lote. De mesas, né? Venda de mesas. Né? Porque é ingresso e tal. E para minha surpresa, o primeiro lote acabou.
Nós estamos falando de um evento que vai acontecer na outra sexta, na outro sábado. E você já vai começar a vender o segundo lote? Já está no segundo lote. Já está vendendo o segundo. E eu acho, Humberto, que não chega segunda, terça-feira. Benção a Deus. E assim, olha a responsabilidade que você e nós temos aí. Sim, porque é verdade. Eu tenho certeza que isso está gerando, para quem comprou, uma expectativa sem mais tamanho. Claro. E outra coisa, na Semana Internacional do Jazz em Manaus, está acontecendo um festival internacional de jazz. Você vê? Não é? Que aquele cara lá de cima, ele não para? Sim. A gente quer, infelizmente, às vezes... O festival acaba dia 30, o teu evento... 29. E a gente não tem essa inteligência, às vezes, para compreender tudo, né? É verdade. Dedé, eu tenho certeza que vai ser um super evento. Vai sim, Dedé. Lá no Terrimar, né? No Terrimar. Ali na Recife. No Terrimar. Na Recife. E o Terrimar, quando você fala, eu costumo dizer que o Terrimar é uma nave, né? É uma nave? É um grande navio, porque quando você fala o Terrimar, do terra eu estou falando da gastronomia argentina, que no jantar vai ter uma parte da gastronomia argentina. Do mar eu estou falando da gastronomia portuguesa. Sim. Né? E ainda tem uma padaria de produtos artesanais. Eu conheço a padaria, com pães maravilhosos. De fermentação natural. Sim. Estamos aí com o mestre padeiro fazendo outro reforço em treinamento. E assim, vai ter uma mesa de pão lá para a gente fazer a apresentação de vários pães novos lá. E nós temos um salão de evento também, que eu acho que, tenho certeza que é um espaço para a gente fazer um evento de jazz ali. Pronto. Para as pessoas que curtem um jazz, Tô contigo. Então vamos. É só me ligar. Dedé, obrigado. Obrigado que bacana você. Que você veio aqui e nos deu uma abertura de um grande portão, de uma grande janela de oportunidade. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Você deve ter inspirado, Dedé, muita gente que está nos assistindo. Deus abençoe a gente, viu? Abençoe todo mundo. Minha gente, é o seguinte, acabou, né? Mesmo meio tristinho, e eu já falei porque eu quero dizer para vocês que a rede de supermercados Vitória está comemorando 19 anos e eles vão comemorar o ano inteiro, até dezembro vão comemorar e todos os meses com promoções incríveis, com promoções que vão encantar, né? Vão encantar pelo bolso que todo mundo vai comprar e pagando muito barato lá no Supermercado Vitória. São 7 lojas, hein? Agora são 7 lojas porque inaugurou, olha aí, o Paulo está mostrando aí os preços, inaugurou inclusive a loja lá na Ponta Negra, então são 7. E a ideia lá do grupo é espalhar por toda Manaus uma loja do Supermercado Vitória. Isso é muito legal. E é Caboca, né? E é Caboca, é minhoca, é da terra. Terra rachada, a gente tem que reforçar isso aí. É o grupo Vitória aqui da terra mesmo, tá bom? Então tá aí, ó, o Paulo está mostrando as novidades e tem um VTzinho interessante para vocês. Apareça lá em qualquer uma das lojas do Supermercado Vitória, você não vai se arrepender, pelo contrário. Você vai entrar lá com pouco dinheiro e sair lá com um monte de compras, tá? Isso eu garanto. Gente, um bom fim de semana. E hoje à noite, Dedé, convidar todo mundo para ir no Teatro Amazonas, porque começa o Festival Internacional de Jazz. Começa hoje e vai até o dia 30, com atrações incríveis, toda noite, a partir das 8 horas, de 21 a 30 de julho. Apareça lá, tá? Eu vou estar lá, tá bom? Beijo. Não no dia 29, dia 29 nem eu nem o Dedé, nós não vamos lá, tá bom? Porque nós vamos estar lá no Terrimar, com uma banda de jazz. Gente, um bom fim de semana e lembre sempre, o melhor ainda está por vir e se você beber, não dirija. E se você dirigir, não beba. Que Deus lhe dê todos os livramentos. Amém. Até segunda-feira, se Ele permitir também. Final de semana imbatível Vitória Supermercados. É para você aproveitar e sair de carrinho cheio. Ovos São Pedro, 30 unidades, 21,99. Leite em pó e também integral, 400 gramas, 12,49. Feijão carioca da casa, 6,49. Festival de suíno, 12,99. Arroz Somar, 3,99. Colchão mole bovino, 28,99. Café Maratá tradicional, 5,89. Água sanitária Brinorte, 1,59. Venha conhecer a nova loja Vitória Supermercados Turismo, com preços de inauguração o mês inteiro. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.